Sabinada, 1837. Professora Edna, aluno Iago, turma 8º ano B, escola IV. A revolta Sabinada aconteceu no ano de 1837 e o seu fim foi no ano de 1838. Aconteceu na região da Bahia. Por que o nome Sabinada? O nome do seu líder se chamava Francisco Sabino. Interesses da elite. Os revoltosos queriam transformar a Bahia numa república temporária, até Dom Pedro II atingir os 18 anos. Motivos da revolta e por que eles queriam transformar em uma república provisória. São muitas causas, uma delas é o grande aborrecimento com as imposições que vinham de Portugal. Naquela época, por exemplo, os governantes das regiões eram designados por Portugal. Não havia uma eleição para a escolha dos governantes, isso acabava prejudicando a população. Outros motivos eram os altos impostos que também eram cobrados pelo governo regencial. Participantes das camadas populares e seus interesses. Oficiais militares, funcionários públicos, profissionais liberais, comerciantes, artesãos e uma parcela das camadas mais pobres. Os interesses eram mesmo da elite. Naquela época, por exemplo, os governantes das regiões designados por Portugal não havia uma eleição para a escolha dos governantes. Isso acabava prejudicando a população local. Outro motivo eram os altos impostos que era cobrado pelo governo regencial. Quem governava o Brasil? Naquela época, no ano de 1881, o imperador Dom Pedro I havia dispensado o trono em favor de seu filho, Dom Pedro II. Mas ele era muito novo. Ele tinha só 5 anos de idade e não poderia governar. Assim, a Constituição brasileira, no período, determinava que o caso o imperador abdicasse a seu filho fosse menor de idade, o Brasil deveria ser governado por regentes, até o herdeiro a maioridade. E o regime político? É a monarquia, mas como Dom Pedro II tinha apenas 5 anos de idade, o Brasil foi governado pelo governo regencial até Dom Pedro II atingir a maioridade. Quais interesses internacionais que alimentavam o conflito? Um fato importante para compreender a Sabinada está associado ao contexto social da Bahia na década de 1930, em parte relacionada à grande produção açucareira em outras localidades e consequente ao aumento da oferta desse bem do mercado internacional. A província começava a enfrentar uma opressão econômica, oferta de alimentos e a inflação. Para piorar, a economia foi inundada de moedas falsas, agravando mais ainda o problema da inflação e intensificando a associação desassossego público. Podemos dizer que o cenário da crise econômica e social está na raiz da revolta. Uma vez que os setores médicos e urbanos eram os mais vulneráveis, a situação que se acentuava na província da Bahia na década de 1930. Qual foi o acontecimento que deu início ao movimento? O líder da revolta, que era Francisco Sabino, tinha um jornal e ele se chamava Novo Diário da Bahia. Ele utilizava isso para colocar fogo no parquinho para o pessoal se revoltar também. O objetivo de Francisco era convencer as pessoas para se juntarem à revolta, e nisso começar a revolta. Principais movimentos do conflito. No dia 7 de novembro, um grupo de revoltados comandado por Francisco Sabino se ergueram em Salvador. Esse grupo conquista a simpatia das tropas do Forte de São Pedro, as quais aderiram ao movimento que auxiliaram na conquista da cidade. Por sua vez, a primeira força legalista enviada para debandar os revoltosos acabou se juntando a eles, engrossando ainda mais suas fileiras. Assim como a Câmara Municipal ocupada, Sabino foi nomeado secretário do governo, República Baiana. Em seguida, nomeia 2 líderes para o seu governo, Daniel Gomes de Freitas como ministro da Guerra e Manuel Pedro de Freitas Guimarães como ministro da Marinha. Num período de 4 meses, os revoltosos conquistaram diversos quartéis militares nos arredores de Salvador. Enquanto isso, as forças legalistas se reagrupavam no Recôncavo de Baiano para o contra-ataque. Motivos que levaram à vitória ou à derrota do conflito. Nesses 4 meses, foram só vitórias para os revoltosos. A República Baiense estava inserida na Bahia, mas depois desses 4 meses, chegou o contra-ataque muito violento. Com efeito, no dia 16 de março de 1838,
tem um começo a ofensiva regencial, com o bloqueio terrestre e marítimo da cidade. Assim que foi citada, a imigração maciça da população de Salvador começou em pouco tempo. Houve falta de alimento. Quais foram as consequências alcançadas? Com a ajuda do exército e de milícias locais, as forças governamentais reconquistaram a cidade. A revolta durante reprimida e deixou um salto de aproximadamente 2.000 mortes e 3.000 prisões. Quais as consequências para os derrotados do conflito? Os principais líderes do movimento foram condenados à pena de morte ou prisão perpétua, e alguns foram, de fato, executados e degradados. Muito obrigado por assistir. Tenha uma boa tarde.